Oi, oi, oi! Eu sou a Mari Belo e eu transformo os resultados da sua empresa através das pessoas. E hoje eu tenho um convite para te fazer. Que tal pensar em uma jornada para que a sua gestão estratégica de pessoas esteja cada vez mais próxima do seu negócio e das pessoas? E quando eu falo de gestão estratégica de pessoas, nada mais é que falar de pessoas conciliando com os resultados do negócio. Até porque não dá para eu falar de gente dentro de uma organização sem falar nos resultados que a gente vai gerar para essa empresa. Tem muita gente que acredita que falar em gestão de pessoas é aquele tipo de vamos ali, vamos abraçar a árvore, vamos todo mundo se amar, gentileza gera gentileza, gratidão, gratitudo. E, gente, não é bem assim. Quando a gente fala de gerir pessoas de forma mais estratégica, é o quê? É trabalhar com o engajamento do time para que ele tenha muito mais reconhecimento dentro da organização, onde ele se sinta mais reconhecido e onde a gente consiga, de fato, extrair o melhor desse colaborador. Porque quando esse colaborador, ele se sente reconhecido, ele sente que dentro dessa organização ele está atingindo o seu propósito e ele tem uma cultura aí que dá match com a cultura da empresa na qual ele está inserido, a chance dessa pessoa mostrar e trazer toda a sua performance à tona é muito maior. O que eu tô querendo dizer com isso? Que pessoas que estão adaptadas à nossa cultura, pessoas que são reconhecidas dentro da organização, elas produzem mais. E é isso que toda empresa quer. Uma maior produtividade por parte de todos os colaboradores. E para a gente começar essa jornada, tá? Essa jornada vão ser 5 episódios que eu vou trazer para vocês as próximas reflexões daqui para frente. Para a gente começar essa jornada, eu vou fazer um questionário para vocês. Primeira pergunta. Sinto que os colaboradores são engajados e querem o bem da empresa. Como é que tá isso aí na sua empresa? Responde aí para mim, em uma escala de 0 a 5, onde 0 é totalmente insatisfeito e 5 é totalmente satisfeito. Seus colaboradores estão engajados? Segunda questão. Tenho convicção que o meu time trabalha da mesma forma, com ou sem a minha presença ou das lideranças? De 0 a 5, responde aí. Seja sincero. Você não precisa me passar qual é a resposta. Então, seja sincero com você. Terceira questão. Considero a taxa de saída dos meus colaboradores satisfatória. Tem índice de rotatividade alta por aí? Pensa nisso e dá uma nota aí de 0 a 5. O time periodicamente se reúne para discutir as metas, os resultados atingidos e reconhecer o trabalho de cada colaborador, desenhando juntos a estratégia do negócio. De 0 a 5, tem ou não tem aí na sua empresa, hein? Pergunta 5. Acredito que meu time e a nossa cultura organizacional é um grande diferencial competitivo. E aí, as pessoas querem ou não querem trabalhar com você? A cultura da sua empresa atrai ou repele as pessoas? Pensem nisso aí, hein? De 0 a 5. E aí, gente, por que a gente fala, né, assim, tanto de cultura e tal, né, para falar de gestão estratégica de pessoas? Eu falo que a gente precisa, sempre quando a gente vai olhar para um negócio e para a gestão estratégica de pessoas, a gente tem que analisar um tripé, que é cultura. Qual é a cultura na minha organização? Né? O que eu espero das pessoas? Quais são as minhas crenças como organização?
quais são os meus valores. Eu sou um modelo mais tradicional ou eu sou um modelo mais informal, mais liberal? Eu preciso que a minha cultura tenha aí uma questão de respeito a hierarquias, ou eu posso trabalhar com um time com uma liderança muito mais horizontal, onde a liderança é por projetos e não por a autoridade mesmo, não essa questão aqui é o gerente e acabou, e é só ele o gerente sempre, ou eu posso ir fazendo essa alternância. Como é que é a cultura da minha empresa, né? Quais são as pessoas que se adaptam melhor ao meu negócio? Eu gosto de falar que cultura é o jeitão de ser da empresa, né? Como que a empresa é quando os donos não estão presentes? Isso é cultura, tá? Então eu preciso entender esse jeitão de ser da minha empresa. Eu preciso entender quais são as pessoas que fazem parte do meu time, elas estão adaptadas ou não a essa cultura, né? Então, eu não posso, por exemplo, ter uma empresa com uma cultura extremamente formal e trazer colaboradores extremamente informais. Por quê? Porque eu sei que não vai dar certo. Eu sei que esse colaborador, ele pode até ficar um tempo na organização, mas vai trazer sofrimento para ele, né? Então eu preciso entender qual é o jeitão de ser da empresa para eu saber qual é o jeitão de ser das pessoas que vão se adaptar melhor ao meu negócio. E o terceiro ponto desse tripé, eu falo que é o propósito. Qual é o propósito do negócio? O propósito do negócio, ele tá atrelado ao propósito do meu colaborador. Então, se eu tenho, por exemplo, uma empresa cujo propósito eu quero pessoas que queiram trabalhar 24 horas por dia, que queiram fazer entregas e mais entregas, porque aqui vai ganhar dinheiro e o propósito é justamente esse de ganhar dinheiro. E aí eu vou lá e contrato alguém que vira para mim e fala assim, então, meu propósito realmente de vida é equilibrar negócio, família. Eu não tenho essa mentalidade de ir lá, de correr atrás, de trabalhar mais do que eu quero, de entregar muito mais, de crescer, de ter gana. Então, não vai dar certo, vocês concordam? Por quê? Porque o propósito do colaborador é totalmente do propósito do que a empresa está buscando. Qual que é certo? Nenhum. E qual que é certo? Os dois, né? Então, é uma resposta meio... Qual que é certo? Nenhum e os dois. Porque, gente, isso é uma questão de percepção e é uma coisa individual. Cada um precisa ser e fazer o que acha correto. Só que a empresa precisa olhar para isso, né? E o colaborador, o funcionário, ele também precisa olhar para isso, porque a gente tem que dar match, tá? Então, quando eu falo de gestão estratégica de pessoas, eu preciso analisar esses 3 pontinhos principais. Quem são as pessoas, qual é o propósito e qual é a cultura da organização para eu conseguir fazer uma gestão estratégica muito mais assertiva dentro da minha organização. E aí, mais do que isso, né? Quando a gente fala de gestão de pessoas, gente, eu tô falando de processos, eu tô falando sim de processos de RH que eu preciso implantar dentro da minha organização. Então, pensando nesse contexto de processos, o que eu quero trazer para vocês? Uma jornada para a gente pensar no colaborador como um todo, desde quando ele entra até quando ele sai. E é nessa jornada realizada pelo colaborador que nós, como RH, precisamos focar. Porque se eu tenho algum problema em qualquer um desses pontos, desse trajeto, desse caminho que o colaborador vai seguir, ele pode me trazer um diagnóstico do que está acontecendo de errado e de onde eu preciso melhorar. E nessa jornada que nós faremos juntos, a gente vai falar sobre os temas em específico. Aqui eu quis dar uma visão geral, tá? E vou passar para vocês qual é essa jornada. Mas antes, clica aqui no sininho,
curte, para quando chegar o novo episódio dessa série da jornada da gestão de pessoas, né, da gestão estratégica de pessoas, você receber já em primeira mão, para você não perder nenhuma informação. Eu vou trazer para vocês com mais detalhes, tá? Cada um desses pontos. Então, como é que é a nossa jornada do colaborador? A gente começa com a atração, ou seja, quem é a pessoa que eu quero que trabalhe comigo na minha organização, tá? Quem é que combina? Quem é que dá match? E aí eu preciso olhar aquele tripé: cultura, propósito e pessoa. Então, primeiro é esse processo de atração e seleção de colaboradores. E, ok, contratado, candidato aprovado, qual o primeiro passo? Aí a gente tem a etapa da integração. Como é que eu vou receber esse candidato dentro da minha empresa? E aí eu falo muito que se eu não consigo receber esse colaborador de uma forma eficaz, a chance de eu perder esse colaborador é muito grande. Por quê? Porque ninguém gosta de ficar onde ele não é bem recebido. Guardem essa frase. Ou vocês gostam de chegar na casa de alguém e ser mal recepcionado? Pensem nisso quando tiver um novo colaborador entrando na empresa de vocês. Mas calma, eu vou detalhar isso daí para vocês direitinho, de como é que a gente pode fazer esse processo de integração dentro da organização. E eu vou trazer cases de como eu fazia nas empresas nas quais eu passei, tá? Terceira etapa, treinamento e desenvolvimento. Isso aqui, gente, é eterno. A gente precisa buscar essa evolução constante do ser humano dentro da nossa organização. Então, treinamento e desenvolvimento, a gente precisa muito focar nessa questão. Ai, Mari, mas eu não tenho dinheiro para implantar uma universidade corporativa. Gente, não importa. Eu consigo sim trabalhar com treinamento e desenvolvimento, mesmo se eu não tiver uma plataforma, uma universidade com tudo estruturado. A gente consegue estruturar, sim, dentro de casa, e é justamente isso que eu quero trazer para vocês, para a gente discutir com cases de sucesso, tá? Onde eu saí de uma empresa que apenas 30% dos colaboradores faziam os treinamentos da organização e fui para 100% dos colaboradores fazendo todos os cursos de uma matriz de treinamento que a gente tinha. Inclusive, isso foi internacionalmente reconhecido. E eu quero compartilhar esse case com vocês. E, passado o treinamento e desenvolvimento, eu preciso, obviamente, acompanhar a performance desse colaborador. Peraí, ele está produzindo ou ele não está produzindo? E aí eu preciso entender todo esse contexto, eu preciso entender todo esse cenário, e isso faz parte, sim, da gestão estratégica de pessoas. Passado isso, a gente sempre, né, a gente sabe que existem os desligamentos. Infelizmente, as pessoas pedem para sair, ou a gente acompanhando a performance percebe que não faz mais sentido essa pessoa estar lá. Mas como é que eu posso fazer esse desligamento de uma forma mais assertiva, que traga aí uma questão de prevenção para a empresa? Porque eu posso, por exemplo, prevenir um processo trabalhista quando eu faço um desligamento de forma eficaz. Eu posso evitar que o colaborador saia frustrado da organização e falando mal da empresa para as pessoas, tá? Então, quando o colaborador ele sai de uma forma muito mais positiva, e aí, gente, dá sim pra gente fazer um desligamento de forma humanizada. Então, quando a gente consegue fazer esse desligamento de forma humanizada, a gente acaba tendo, às vezes, o colaborador até do lado da empresa, mesmo ele tendo sido desligado. Então, a gente precisa olhar com carinho para esse desligamento. E uma outra coisa, o desligamento ele traz informações essenciais para a melhoria da organização. Já ouviram falar em entrevista de desligamento? Se a gente consegue implantar um processo de entrevista de desligamento, a gente consegue entender onde é que são os nossos gaps.
e que muitas vezes o colaborador, quando está presente na organização, ele não se sente confortável de falar. Então, eu consigo ter uma visão muito mais completa quando eu consigo conversar e ter um bom retorno, um bom feedback desse nosso colaborador que está saindo. Então, gente, fica aqui o convite para vocês para acompanhar essa jornada da gestão estratégica de pessoas, tá? Atrelada à jornada do colaborador, para que a gente consiga aí implantar na nossa organização, caso tenha alguma dessas etapas aí que esteja capenga. Então, eu espero vocês no nosso próximo vídeo para a gente dar continuidade em toda essa jornada. Abraços, te vejo lá.